Bom, gente, agora a gente vai para mais uma live que vai ser incrível. A arte nos conta histórias. Ela realmente contextualiza cenários importantes e pode também nos inspirar a tomar decisões, a seguir de forma diferente a nossa vida. A revolução utiliza, sim, da arte para se estruturar. A arte foi uma ferramenta para grandes histórias, né? Grandes momentos históricos e faz acontecer a partir de múltiplas linguagens dentro da própria arte. Só que para que a revolução tome forma, é preciso que elas sejam contadas. A partir dessa inquietação, a atriz, apresentadora, produtora de conteúdo maravilhosa, Maria Gal, iniciou a sua trajetória no audiovisual, em busca de mais visibilidade às narrativas apagadas e ainda não contadas. E como reflexo dessa ausência, né, a gente vê que hoje apenas 1% das protagonistas negras estão aí no mercado do audiovisual brasileiro, sendo que essas mesmas mulheres compõem o maior bloco populacional do Brasil, né, fazendo 28% aí da população. Essa discrepância, ela só reforça, né, o quanto que é violenta todas essas heranças coloniais que carregamos, que o nosso país carrega. Bom, nessa palestra, a queridíssima Maria Gal, ela nos convida a refletir, através da sua trajetória, bagagem, vivências, né, com todos esses repertórios plurais, como que se traduz arte em infinitas formas, né? De fato, eu tenho o prazer de conhecer essa profissional de perto e, assim, vários aprendizados. Com vocês, Maria Gal. Bem, Me sinto muito honrada e é muito bom estar aqui, poder conversando com esse grupo seleto de publicitários, comunicadores, empreendedores, né, profissionais que transformam o mundo, que estimulam as mais diversas jornadas e, ao mesmo tempo, movem o desejo de uma sociedade. É uma imensa responsabilidade. Bem, minha fala aqui diz respeito a inovar, pensar fora da caixa, né? Requisitos que são fundamentais para gerar possibilidades, inclusive, de novos negócios e atrair potenciais clientes. E essa inovação, que tem toda essa energia com o mundo da arte, está diretamente associada ao mundo no qual todos nós estamos totalmente conectados. Inovar é quebrar paradigmas, trazer novas referências. Inovar é se permitir gestar, se deixar consumir, é admitir o erro e sonhar com coisas que a maioria das pessoas consideraria irrealizável. Inovar é acreditar que o possível é possível. Bem, em toda a minha vida, eu trilhei esse caminho da inovação através da arte, né? Até de forma inconsciente, devo confessar, mas aceitando, acatando as intuições que brotavam e que brotam na minha existência. A gente pode falar de protocolos, podemos falar de roadmap, podemos falar de muitos processos, mas a forma mais intensa de se mudar uma cultura é através do acreditar.
Porque se os líderes acreditam que a inovação é um fator preponderante para o sucesso de um negócio, certamente eles vão inspirar gerações dentro da sua própria organização. Bem, para quem não me conhece, eu me chamo Maria Gal, sou nordestina, baiana, sou de Salvador, sou atriz há 20 e poucos anos e gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Bem, eu migrei para São Paulo, até por acaso, né, há 20 anos, mas antes de migrar, e depois que eu me formei em design gráfico, eu comecei a fazer teatro. Então, fui fazer um curso profissionalizante no Teatro Vila Velha, e depois eu tive uma experiência, uma passagem, por um grupo que eu acredito que é um dos grupos mais importantes do Brasil, um grupo de teatro chamado Bando de Teatro Lodum. Grupo formado apenas por atores negros, da onde saiu o Lázaro, o Brás, enfim, e tantos outros atores, e que o tema da questão racial já era falado há 30 anos. Né? Quero fazer uma ligação, uma conexão com uma frase do Steve Jobs, sobre a importância da gente ligar os pontos do passado para a gente construir o futuro. E quando eu fiz essa conexão, eu compreendi que a questão da representatividade negra e do empreendedorismo possui uma grande relevância para mim, já que fazem parte do meu DNA enquanto artista, né, como eu falei, desde o início da minha trajetória. Primeiro, por questões de acreditar, por questões de sobrevivência, pela questão social do empreendedorismo, além de me fazer refletir sobre os paradigmas que a vida nos impõe. Eu quero falar sobre a perda de oportunidades nos negócios. É muito triste quando eu ligo a TV, quando eu vejo, sei lá, alguma campanha, algum outdoor, inúmeras campanhas publicitárias e de grandes empresas que estão deixando de aproveitar grandes oportunidades. Essas grandes empresas estão perdendo dinheiro. Sabe quando você vê uma pessoa estrelando uma campanha que, de alguma forma, não tem muito a ver com o perfil daquela empresa? E justamente porque, há algum tempo, a sociedade saiu dessa era da idealização e migrou para a era da identificação, né? Se eu não me vejo, não consumo. É simples, é o black money. Né? Se eu não posso me sentir representado através daquela marca ou naquela empresa, eu vou para outra marca, para outra empresa que eu, de fato, me valorize. O papel do valor é de fundamental importância, né? A Thaís estava falando há pouco sobre isso. Assim como também profissionais de grande talento e diferencial buscam cada vez mais trabalhar em empresas que valorizem, sim, a sua cultura, a sua etnia, né, com ações concretas. Bem, você deve estar se perguntando que inovar, pensar fora da caixa, tem a ver com representatividade, arte, revolução. Hoje a gente vive num momento que, além da questão social, a diversidade é, sim, uma vantagem competitiva, né? Seja nos governos, acho que as eleições nos Estados Unidos comprovam isso, né? Claramente, quando a gente tem aí a primeira mulher negra vice-presidente, seja nos negócios, temos aí alguns casos recentes, né? A gente pode falar da Magazine Luiza, do Carrefour. Eu invisto, além de atuar, também sou investidora, e gosto muito do mercado de ações, então pesquiso o mercado, enfim. E foi interessante perceber que, enquanto a Magazine Luiza, as ações dela subiram quase 3%, depois dela ter divulgado o seu programa de trainee, o do Carrefour, na segunda-feira, depois do assassinato racista do João Alberto, caiu 5,35%.
registrando aí a maior queda do Ibovespa no dia. Claro, sem falar da questão mesmo dos próprios boicotes do público, do consumidor preto e também do consumidor branco. As inúmeras manifestações nos Estados Unidos e no mundo após o assassinato do George Floyd mostram exatamente isso, né, também, que a grande população, uma boa parcela da população branca também já se deu conta que não há democracia sem tratar da questão racial, como diz brilhantemente o escritor Silvio Almeida. Então, eles estão cada vez mais se tornando aliados, seja por empatia, seja por negócios, enfim. Quem não lembra aí a quantidade de corpos brancos que estavam naquelas manifestações, protegendo, inclusive, os corpos negros, né, protegendo, inclusive, da polícia. O assassinato do João Alberto, assim como o próprio assassinato do George Floyd, é justamente esse efeito colateral, né, do racismo estrutural. Tem uma frase, tem um texto do Abdias do Nascimento, quem não conhece, vai lá, vale a pena ler o livro Genocídio do Negro do Brasil, que fala que quando uma pessoa não gosta de uma pessoa negra, é lamentável. Mas quando, frente a um povo inteiro, quando a sociedade inteira é omissa, ou não toma atitudes concretas antirracistas, frente a uma população, um povo inteiro, que é a população negra, o resultado é trágico para nós negros. E eu gosto de falar, trágicos também para a sociedade como um todo. Né? Porque esse racismo coletivo, institucionalizado, é que dá justamente segurança para esses atos racistas e para a perpetuação do racismo estrutural. E a gente não pode deixar de levar em consideração o mercado consumidor. Sim, a gente não pode, imagine, ainda mais num país onde 56% da população se declara preta e consome 2 trilhões por ano. O que é que vocês acham disso? Não precisa responder, tá, gente? Mas reflitam, respondam para vocês mesmos, né? E o que vocês podem, o que é que vocês podem fazer enquanto atuam em suas cadeiras, como publicitários, como empreendedores, né? Como funcionários, como pais, como professores, enfim. Quero fazer uma pergunta. Uma outra pergunta. Alguém já se sentiu aqui frustrado ou com muita raiva ou tristeza por ter perdido grandes oportunidades? Pois é, grandes oportunidades são perdidas todos os dias, justamente por falta de melhores estratégias, criatividades, pontos de vista diferentes, né? A diversidade, no sentido mais amplo da palavra, como, por exemplo, diversidade de pessoas, contribui para que mais empresas, mais negócios sejam fechados. Além de ser uma pauta social. Né? A diversidade, ela contribui para grandes vantagens competitivas nos negócios. Né? De acordo até com um relatório da McKinsey, mulheres em cargo de liderança têm o potencial de impactar positivamente 15% do faturamento. Empresas com maior diversidade étnica e cultural aumentam 35% seu faturamento. Pois é. E esse momento esse sentimento de frustração que eu perguntei há pouco, né? Essa tristeza de perda de oportunidades, é justamente o que acontece quando uma pessoa passa por uma situação de racismo, ou quando é julgado injustamente.
quero compartilhar com vocês um momento muito desafiador da minha vida, que aconteceu em 2017. Eu já estava morando no Rio, estava buscando oportunidade de trabalho como atriz, sem aquela coisa, né, sem muito dinheiro para pagar as contas ali, não sei nem como é que eu me segurei, enfim. E aí eu fui chamada para fazer um teste para um filme, que era em São Paulo. Estava sem grana até para ir para São Paulo para fazer esse teste, mas tem esse lado empreendedor, né, então vamos lá, vou me investir, vou passar, enfim. E aí, dentro desse contexto, eu investi tempo, dinheiro, né? Tinha até um amigo que me ajudou, foi uma espécie de coach, sem pagar nada ali na amizade, enfim. Então, eu fui fazer o teste, passei na primeira fase. Aí depois eles falaram que tinha ali uma segunda fase, né? Tinha ficado entre eu e uma atriz branca, e eu tinha até uma vantagem, porque eu sou nordestina, o filme se passava no Nordeste, enfim. Então, acreditei mais ainda, né, que eu pegaria, enfim. E aí, no final de semana, eles informaram que a outra atriz tinha pego o papel e tal, aí eu, poxa, por quê? O que é que eu, né, poderia, quero saber, né, o que é que eu posso melhorar, enfim. E aí, uma pessoa da produção, não o diretor, uma pessoa da produção me informou que o diretor optou pela atriz branca apenas pelo fato da cor da pele dela, porque, segundo o diretor, o fato dela ser branca simbolizava que a pele dela era mais comercial do que o meu. Olha a contradição da coisa, né? Nós, pretos e pardos, somos 56% da população. A gente não é comercial. Eu estou indo agora, mas foi um momento de grande raiva e frustração. E aí, depois de passar por esse momento, eu entendi que esse ponto de vista do diretor é o mesmo de tantos outros diretores, produtores, roteiristas, grandes empresas e marcas que não colocam pessoas pretas em lugares de poder e também não dão protagonismo a elas. Contra dados não há argumentos, né, gente? Então, vamos lá. Segundo estudos da ONG britânica Oxfam, apenas em 2089, daqui a pelo menos 72 anos, pessoas brancas e pretas terão uma renda equivalente no Brasil. Segundo o IBGE, mulheres pretas ganham menos da metade do salário de homens brancos. Falando um pouquinho, né, de publicidade, audiovisual, há 3 anos, as atrizes negras estavam em apenas 1% das campanhas publicitárias no Brasil. Segundo o grupo de estudos da Universidade do Rio de Janeiro, do grupo GEMA, essa porcentagem subiu para 4%. Falando de filmes, né, dos filmes que vão até as salas de cinema, dos filmes comerciais, as atrizes pretas estão no elenco principal de apenas 4,4% dos filmes produzidos no Brasil, e as atrizes brancas estão em 34%. Atores brancos é quase 40%. Isso porque nós, mulheres pretas, somos a maior categoria populacional, né? Nós somos 28%. Olha a discrepância. Olha quantas e quantas histórias e protagonismos, novos protagonismos, poderiam ser contados, né? E se a gente ampliar para a função de produtora, roteirista, diretora, esses dados ainda é pior, tá? Por trás das câmeras ainda é pior. Sobre esses dados, eu também queria compartilhar uma coisa interessante que diz na pesquisa. Quando existe uma pessoa preta em cargo de poder numa produção de um filme, uma série, enfim, no audiovisual, há mais possibilidade de ter mais pessoas pretas dentro daquela produção. Quero fazer uma outra pergunta. O que é genocídio?
genocídio. Segundo esse autor que eu comentei, né, há pouco, Abdias Nascimento, também dramaturgo, enfim, genocídio é toda forma de apagamento de um povo. Toda forma de apagamento de um povo. Sabem o que é epistemicídio? Epistemicídio é a construção do outro como não ser, como fundamento do ser, segundo Sueli Carneiro. Ou seja, esse epistemicídio é justamente esse fenômeno que representa essa morte simbólica, subjetiva, que a população negra sofreu e sofre, que é uma das formas mais violentas de genocídio do negro no Brasil. E essa invisibilidade, se não protagonismo que vemos nos filmes, nas propagandas, nos programas de TV, seja na frente ou por trás das câmeras, na política, né, nas empresas, enfim, em toda a estrutura da sociedade, na coluna cervical mesmo, né, da estrutura da sociedade, podemos dizer. Outra pauta que é importante a gente começar a debater cada vez mais, que simboliza esse racismo estrutural, é o colorismo. Segundo a atriz Lupita Nyong'o, ela tem uma frase muito interessante sobre isso. Ela diz que o colorismo é o filho do racismo. E eu entendo bem essa frase, porque eu sou uma mulher preta, retinta, né, cabelo bem crespo, aqui que vocês estão vendo é mega ré, né, e posso afirmar que por algum tempo, e até hoje, eu uso até de estratégias para parecer menos preta. O pior, eu apenas sou mais uma das milhares de mulheres pretas que percebeu o que a pesquisa da Fuqua School of Business dos Estados Unidos diz, que mulheres pretas com cabelo natural, traços negroides, cabelo crespo, com tranças, elas têm menos probabilidade de conseguir emprego em comparação às mulheres brancas ou às mulheres negras com cabelo liso, com traços menos negroides, né? Negroides que eu falo justamente da questão do nariz largo, dos lábios grossos, enfim. Porque justamente esse padrão de beleza que é imposto, né? Quanto mais negro, mais traços negroides, lábios grossos, menos oportunidades, menos comercial se é. Eu quero compartilhar também um dado de uma pesquisadora, de uma ex-estudante, né, ela se formou em publicidade aqui no Rio de Janeiro, a Brenda Belfort, se formou em publicidade na PUC do Rio de Janeiro, uma pesquisa que ela realizou sobre personagens de novela de 2010 a 2015, né, quando tem pessoas pretas. Então, tem o estereótipo da babá, preta gordinha, da empregada doméstica, né, que é dedicada ali à patroa, né, que tem funções subalternas, a empregada doméstica engraçada, a empregada sensual, a maldosa, com inveja dos patrões, o estereótipo da mulata sensual, né, da escrava, da preta perfeita, enfim. Ou seja, dentro dessa invisibilidade, ainda temos essa questão seríssima dos estereótipos, né? Quanto mais pretas, né, vai se encaixando em determinado estereótipo, né? O colorismo, ele é determinante também nisso. Quem vai para o protagonismo, quem vai ter mais ou menos destaque nas campanhas publicitárias, né? Por exemplo, se eu perguntar aqui, quantos cartazes de filmes produzidos no Brasil, vocês lembram de ter visto que tinha assim, estampado uma mulher preta, retinta, nariz largo, lábios grossos? Então, é necessário a gente ter essa consciência dessa repetição de padrão, né, dessa casa grande senzala, né, quanto mais preto, e traços negroides, menos oportunidades.
A preta com traços finos ou magra é mulata sensual. A empregada que não tem cunho sensual pode ser mais preta, e por aí vai. Eu tive uma experiência muito bacana, né, a partir de 2017. Eu estava no ar até recentemente, até julho desse ano. A gente estava gravando, a gente estava no ar na novela As Aventuras de Poliana, do SBT, a novela que teve grande audiência. Agora a novela também pode ser vista na Netflix. E eu interpretava Gleice Soares, né, uma mãe de família, mãe de 2 filhos, que foi se empoderando durante a trama, né? E tinha, assim, uma grande representatividade dentro da novela. E teve um determinado momento que a gente se deu conta que a Gleice foi a única mãe de família no ar, ininterruptamente, há 2 anos, na teledramaturgia brasileira, TV aberta, ali de 2018 a 2020. Até agora, recentemente. Claro que eu tenho uma imensa gratidão, né, de ter feito essa oportunidade, estava precisando, e ao mesmo tempo era um personagem que dialogava em muitas questões, né, em relação a essa mulher negra que vai à luta, que educa bem os filhos, enfim, que quer uma vida melhor para a família, enfim. Mas, ao mesmo tempo, é triste, né? Porque olha isso. Olha como esse dado também simboliza essa invisibilidade que a gente está falando, essa maioria que é minorizada. Porque, na verdade, nós somos maioria, né? Só que a gente tem menos oportunidades por conta desse racismo estrutural. Tem um discurso da Viola Davis, do Emmy, quando ela ganhou o Emmy, que é maravilhoso, né? Que fala sobre isso. A única coisa que separa as mulheres negras de qualquer outra é a oportunidade. E essa situação que a gente vive, nessa asfixia social que a população negra sofreu e sofre, como expressa muito bem a escritora Sueli Carneiro, né? Esse não consigo respirar, do George Floyd, que também expressa isso, né? Simboliza exatamente o que nós passamos no passado e hoje, e que não vai ser mais tolerado. A gente vai respirar, não é nem mais que a gente precisa respirar, a gente vai respirar, sim. A gente está, realmente, essa morte do George Floyd abriu-se o portal, né? É interessante também a gente pensar nas soluções, né? Nas mudanças que precisam ser feitas, além de falar dos problemas. E eu entendo que para uma mudança concreta, para gerar, inclusive, oportunidades de negócios para as empresas, clientes, é necessário e urgente ações conscientes dentro das empresas em prol da diversidade cultural. É importante a gente salientar que esse viés do inconsciente, né, ao contrário da inovação, do pensar fora da caixa, traz à tona exatamente velhos estereótipos, velhos paradigmas de uma sociedade que acreditou por muito tempo, e tem ainda uma parcela grande que acredita, né, nesse mito da democracia racial. Pensando, assim, ações concretas que podem ser feitas e realizadas, eu compartilho um pouco o que eu acredito, para além do marketing da lacração, né, que às vezes acontece. Então, o primeiro passo, consciência. Teste do pescoço. Vocês já ouviram falar no teste do pescoço? É interessante falar do teste do pescoço. Eu, por exemplo, eu não tive pais assim, que eram militantes, mas veio muito inconsciente para mim, sem saber, inclusive, que eu estava fazendo teste do pescoço. Que é simplesmente você adentrar numa empresa, você fazer uma campanha publicitária, você, enfim, entrar em determinado espaço e olhar para um lado, olhar para o outro, né? Perceber, abrir os olhos e perceber quantas pessoas pretas estão naquele espaço.
Quantas pessoas pretas estão em cargos de liderança naquele espaço? Quantas pessoas pretas estão estampando aquela campanha, já que a gente está falando no evento de publicidade? Outra ação que é de extrema importância: educação e reeducação da nossa sociedade. Importantíssimo. Ações de letramento interno dentro das empresas. Eu quero exemplificar algo que aconteceu comigo recentemente, para poder vocês entenderem melhor o que eu estou falando, dessa educação. Acho que em agosto, mais ou menos, não lembro bem o mês, mas esse ano, né? Eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp, muitos artistas, intelectuais, tal, a maioria pessoas brancas. E aí eu mandei uma mensagem à noite, falei, gente, vamos fazer uma campanha Somos Todos Antirracistas? Porque tinha saído naquele dia aquela campanha Somos Todos Antifascistas, né? E aí a resposta foi bastante curiosa, porque teve o silêncio, né? Ou as pessoas falavam, não precisa, essa questão da mulher, do preto, do pobre, é tudo a mesma coisa, não precisa falar de negócio só para isso, enfim. E aí, no dia seguinte, as pessoas acordaram com as suas telas pretas no Instagram, porque era o Blackout Tuesday. Então, só depois disso que as pessoas começaram a falar, gente, mas a gente tem que postar alguma coisa, Maria Gal, o que é isso? Explica, enfim. Então, eu entendo que, além da própria questão da hipocrisia, né, porque o movimento negro já fala da questão racial também há muito tempo, a gente tem uma questão mesmo da falta de educação, uma educação deficiente, inclusive de quem tem aí o maior poder aquisitivo, nas escolas particulares, CEOs, pessoas do marketing. Então, quando eu falo, é campanha de letramento mesmo, se reeducar sobre história, nossa história do Brasil, pessoas negras importantes do Brasil, enfim. Tem também, o que é importante são as ações afirmativas, né, de empregabilidade, cotas, por exemplo. É engraçado que tem muita gente que é contra as cotas ainda, mas as pessoas não se questionam que as cotas já existem desde pós-abolição, né? Quando os europeus vieram para o Brasil e receberam terras, receberam recursos. Existe, por exemplo, só citar uma outra cota, a Lei do Boi, de 1968, né, que previa cotas para agricultores e seus filhos ingressarem no ensino médio, que era 30%, o ensino médio, e o ensino superior, 50% eles tinham direito em escolas agrícolas, beneficiando massivamente pessoas brancas. Formação de diretoria, comitês de diversidade com recursos, né, para a implementação justamente desse lugar da diversidade e inovação, por conta de projetos que a gente está desenvolvendo agora na produtora, inclusive, a gente fala exatamente projeto de letramento de audiovisual, em formato de audiovisual. Né? E grande parte dos comitês que a gente tem conversado não tem recursos, ou tem poucos recursos. Né? Como é que pode gerar mudança? Fica mais difícil. Na área de marketing, por exemplo, patrocinar projetos e apoiar o setor da cultura, da educação, do audiovisual, produções produzidas por pessoas pretas que tragam novos paradigmas. É importante a gente falar disso, né? Porque a gente não quer ser mais o objeto do conteúdo, a gente quer ser o sujeito também, a gente quer fazer, a gente quer produzir. Quantas e quantas histórias precisam ser contadas, né? Um outro projeto que a gente está desenvolvendo é um filme de longa-metragem sobre a Carolina Maria de Jesus. Quantas pessoas conhecem de fato essa história no Brasil? Eu vou me reunir com pessoas de grandes empresas, muita gente não conhece a história da Carolina, e ela foi uma das maiores escritoras negras do Brasil, primeira autora negra a ser best-seller.
traduzida para mais de 40 países, mais de 14 idiomas, quer dizer, quantas e quantas outras histórias também, né, existem e que a gente sequer conhece. Vou falar agora de uma outra coisa, de uma forma de campanhas, por exemplo, né, que as empresas podem fazer, enfim. Esse ano eu tive, no Instagram, tive ataque racial, né, tenho ali mais de 700 mil seguidores, aí, só que eu e minha assessoria, a gente sempre tem costume de ver, pelo menos, responder, pelo menos uma mensagem de cada pessoa, aquela coisa conta comercial, né, que fica ali algumas mensagens de pessoas que eu sigo e tal, que fica ali no principal, tem outras que ficam no geral. Então, acaba que, às vezes, a pessoa quer falar, você não vê, né, a gente não viu, e aí, só que como a gente tem costume de responder pelo menos uma vez, cada pessoa que me contacta, a gente acabou vendo que aí tinha essa pessoa que tentava falar comigo, não conseguia e tal, até que ela, pelo fato de não responder, ela falou, fala macaca, e aí começou a xingar, enfim. E aí isso viralizou na imprensa e tal, e aí eu pensei, gente, tem que fazer uma campanha para falar sobre isso. Né? E aí eu quero compartilhar um pouquinho desse vídeo com vocês. Pode passar o vídeo, por favor. No mundo de hoje, muitas coisas precisam ser ressignificadas. Crescemos ouvindo uma só verdade, só um lado da história. Mas as coisas estão mudando. Um lado da história nos conta que somos feios, incapazes e até nos comparam a animais irracionais. Há milhares de anos tentam nos diminuir por ser quem somos. Mas quer saber? Se você quer me comparar a um animal extremamente inteligente, carinhoso, Que cuida ferozmente da sua comunidade, de quem ele ama, pode me comparar. Suas ofensas não fazem mais sentido para mim. eu faço parte de uma comunidade que preza a união, a alegria e a força. Precisei me conhecer e aprender a ressignificar o meu lugar no mundo e na sociedade. O que você diz sobre mim me mostra quem é você, não o contrário. Com a minha ancestralidade, encontrei sabedoria para ficar em paz com quem eu sou e ignorar o que não me acrescenta. Eu represento na pele um povo que já nasceu livre, mas que mesmo assim precisou lutar em busca da sua vida e liberdade. Conhecendo a nossa verdadeira história, Estamos retomando o orgulho que carregamos em toda a extensão do nosso corpo. o que te incomoda me dá força. O que te incomoda é a minha força. Então entenda, a minha pele não é o que me define como pessoa. É o que me identifica como povo. Nós somos a pluralidade e a diversidade que existe nesse país. A história precisa ser recontada e reparada. Não há mais nada que possa nos parar. Então, essa foi a campanha O Meu Lugar no Mundo, estrelado pela Duda Pimenta, que é a atriz mirim, né, que foi a minha filha na novela aí há bastante tempo, e também sofreu ataque racista. O Aranha, o jogador Aranha, que também sofreu ataque racista, e eu. Então, a ideia era justamente trazer pessoas de diferentes tipos, faixas etárias, pretas, e que todos pretos, né, que sofreram ataque racista, dirigido em parceria com a Kelly Castilho. É importante falar também que 90% do filme é preto, são pessoas pretas, né, não só na frente, mas também por trás das câmeras. E essa importância de ressignificar essas ofensas que cada um de nós negros sofremos diariamente. Né? Até a Indique, uma preta, também colaborou bastante com a gente nesse processo. Enfim.
Eu quero finalizar compartilhando com vocês um texto da escritora que eu falei um pouco antes, né, da Carolina Maria de Jesus. Para quem não conhece também, dá um Google, enfim. E tem um trecho do livro Quarto Despejo, que foi o primeiro livro dela, foi esse best-seller, né, e que eu quero compartilhar com vocês, que é mais ou menos assim. 11 de junho de 1959. Levantei, fui carregar água. Eu não queria sair porque eu estava cansada, mas eu tinha que sair porque eu estava com pouco dinheiro. Andando pela rua, alguém me abordando porque tinha me visto sair no cruzeiro. Fui numa banca de jornais. Comprei a revista. Mostrei para o sapateiro, ele sorriu. Depois eu fui numa outra banca, comprei uma outra revista e mostrei para o José do Bar dos Esportes. Ele disse, deixa aí que depois vamos ler. Depois voltamos para casa. Sentei na cama para escrever. Bateram na porta. Eu mandei o João abrir a porta e disse, entra, negra! Não é uma negra, mamãe. É uma moça loira, muito bonita. Ela disse que tinha me visto no cruzeiro e que ia me levar no Diário da Noite para pedir auxílio para mim. Eu estava emocionada. Ela me levou na sala do senhor Antônio, que fica no 3º andar. O nome da sala é Dr. Assis Chateaubriand. Depois, eles foram levar uma refeição para mim. Era bife, batata, salada. Eu comendo o que eu sonhei. Eu estou na sala bonita. Estou na sala de visita. A realidade é muito mais bonita que o sonho. Depois fomos para a redação e fotografaram-me. Me prometeram que eu vou sair no Diário da Noite de amanhã. Parece que minha vida estava suja e que agora estão limpando. Carolina Maria de Jesus. Bem, esse é um dos projetos que a gente está desenvolvendo. Eu não falei anteriormente, né? Hoje eu também tenho uma produtora, e a missão dessa produtora, que se chama Maria Produtora, é justamente produzir filmes, séries, conteúdos para mídias digitais que dialoguem com a temática racial e feminina, e a história da Carolina é um dos projetos que a gente está desenvolvendo, direção do Jefferson D, já temos aí, graças a Deus, alguns patrocinadores. É interessante falar dos patrocinadores porque são empresas que estão, de alguma forma, mudando suas culturas em relação à diversidade. Né? Para finalizar, mesmo agora, para contatos profissionais, só me contactar lá no Instagram, @mariagalreal. Também esqueci de falar que eu escrevo sobre diversidade na Vogue, eventualmente também escrevo na Folha de São Paulo, sempre também trazendo esse recorte em relação à questão racial e audiovisual. Né? Então é isso. E para finalizar mesmo, quero compartilhar com vocês uma frase que é: ou a gente se move junto, ou a gente não se move. Viola Davis. Obrigada.